Olá, meus amigos da cidade de Brasília. Estamos de volta com esse ciclo de palestras virtuais. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um dos capítulos da obra Cartas e Crônicas, psicografada por Chico Xavier, sendo uma obra do espírito Irmão X. Antes de começar, vou ler um texto aqui do livro Vinha de Luz, uma obra do espírito Emmanuel com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo. Timóteo 4, 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra acima do problema, circunstancial de lugar e de tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Vamos iniciar então, após essa leitura tão fantástica, a nossa prece, para que a gente possa começar a nossa conversa. Então, neste momento, nós rogamos aos nossos irmãos do plano maior que nos amparem neste momento de estudo, neste momento em que nos unimos, em que reunimos os nossos corações e nos dirigimos ao nosso querido Mestre Jesus, dizendo assim: Mestre, aqui estamos novamente, buscando a sua luz, buscando os seus pensamentos e seus ensinamentos, para que possamos estar em sintonia contigo, para que possamos pensar da mesma forma, Mestre, que as suas ações, para que possamos agir e ir na direção do próximo e amar ao próximo, como o Senhor nos ensinou com tanta propriedade, nos ensinou com tanta segurança e nos ensinou, sendo a sua missão acima de tudo, nos mostrando por meio do exemplo o valor que é amar ao próximo, o valor que é viver em sintonia com o Pai Celestial. Obrigado, Mestre. Fica conosco nesse momento tão precioso de nossas vidas. Que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos ler aqui o capítulo 35 do livro Cartas e Crônicas, do Espírito Irmão X. Esse capítulo é intitulado Carta de um Morto. Pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados.
E como tenho em mãos a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na Terra, acerca do assunto, dou-lhe a conhecer, com permissão dele, a missiva que transcrevo, sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto em sua feição simples. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar à terra a carcaça hirta no dia 2 de novembro. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Lembrar-se-á você de que o enterro de meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo, quando a necrópole enfeitada parecia uma casa em festa. Achava-me tristemente instalado no coche fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo na miserabilidade da vida humana. Contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente no largo automóvel de aluguel, meditava naquele antigo apontamento de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando, à entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Da multidão irrequieta dos vivos na carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Eram desencarnados às centenas que me apalpavam curiosos, entre o sarcasmo e a comiseração. Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Com muita dificuldade, segui o ataúde que me transportava o esqueleto imóvel, e em vão tentei conchegar-me à esposa em lágrimas. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque, de repente, a onda tumultuária me arrebatou ao círculo mais íntimo. Debalde procurei regressar à quadra humilde em que me situaram à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turma de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas a eles mesmos. Muitos desses espíritos, agrilhoados aos nossos companheiros humanos, gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes ou contra a venalidade de tribunais que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Pais bradavam contra os filhos, filhos protestavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizavam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro, de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos, no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis, e homens carrancudos e inquietos vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Talvez, porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente, e despejavam sobre mim alegações e queixas, libelos e testemunhos. Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos, nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos trespassados. Em muitas ocasiões, ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsidiando os vivos. Mas, registrando biografias e narrações,
Escutando choro e pragas, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvarios e paixões da carne, pelo menosprezo com que lhe tratam a memória e pela hipocrisia com que lhes visitam as sepulturas. Tamanhos foram meus obstáculos que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes para minha incerteza de recém-vindo. E somente quando os homens e as mulheres, quase todos protocolares e indiferentes, se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto, deixando na retaguarda tão somente nós outros, os libertos em dificuldade pacífica, e fazendo-me perceber que o tumulto no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Apaziguado o ambiente, o cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que não faltaram braços amigos, respondendo-me às súplicas, e a cidade, em torno, figurou-se-me então vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral, em pavorosos compromissos da sombra. Como vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar na terra para o além no dia dedicado por ela ao culto dos mortos, que lhes são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus, desse modo, para que você não venha para cá no dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí, naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso, porque, tratando-se de sua paz, quanto mais reduzido o séquito no enterro, será melhor. E porque o documento não relaciona outros informes, por minha vez, termino também aqui, sem qualquer comentário. Pessoal, que narrativa fantástica a deixada por esse espírito, né? Ele foi enterrado no dia de finados, né? Ele morreu e foi enterrado no dia de finados. Daí ele conta pra gente aqui nessa narrativa, né? Como que foi ser enterrado nesse dia e como que está o cemitério nesse dia. Então, algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto, né? A que mais chama a atenção é que ele percebe ali que a maior parte que grande maioria dos encarnados que estavam ali chegavam trazendo desencarnados que a eles eram ligados em processo obsessivo. E aí ele se alarma, ele fala, peraí, mas então, olha, meus amigos espíritas falavam da obsessão, né, do processo obsessivo de desencarnados para encarnados. Mas eu estou vendo aqui, na grande maioria, né, um processo obsessivo de encarnados para desencarnados. Olha que interessante, pessoal. Aquele momento, né, em que as pessoas, ainda querendo a presença daqueles que se foram, em que as pessoas encarnadas, ainda pensando nas questões documentais, nas questões de herança, e por terem sido, entre aspas, abandonadas, não conseguem se separar daquele ente querido que se foi, gerando um processo ali obsessivo de encarnado para desencarnado. O texto deixa isso bem claro. E olha que interessante, meus amigos. Nesse próprio livro, Cartas e Crônicas, que eu recomendo fortemente a leitura para vocês, nesse próprio livro, né, tem um capítulo que o irmão X, ele trata de uma coisa muito interessante, que é um capítulo intitulado Treino para a Morte. Treino para a Morte. Porque perguntou assim para ele, como que eu posso fazer para que meu processo de transição seja tranquilo, para que meu processo de transição para o plano espiritual seja bom, né? Aí ele fala, olha, eu tô aqui há 20 anos e ainda me acho como se fosse um aborígene, um índio, dentro de uma universidade. É como eu me sinto aqui no plano espiritual ainda. Mas eu tenho sim algumas dicas para vocês que eu vou chamar de treino para a morte, que vocês devem realizar enquanto vivos, para que vocês tenham uma passagem tranquila para o plano espiritual. É interessante esse texto desse livro, meus queridos, porque, olha só, né?
Se o espírito estiver num bom estado moral, num bom estado emocional, se ele estiver preparado para o seu desencarne, se ele tiver tido uma vida mais regrada, uma vida voltada com os olhos para a imortalidade, provavelmente ele não vai estar presente no seu enterro ali, ele não vai estar no cemitério, ele vai estar sendo auxiliado pelo plano espiritual no momento do seu enterro e vai estar num outro local. Não obstante que André Luiz nos diga que a separação do corpo, do espírito do corpo, geralmente, na maioria das vezes, ela ocorre minutos antes do enterro. Então, pessoal, olha que interessante as colocações que o irmão X, nesse próprio livro Cartas e Crônicas, né, nos deixa com relação à nossa preparação para o nosso desencarne. Porque, meus queridos, existe um novo conceito de inteligência que nos foi trazido por Divaldo Pereira Franco, baseado no livro da doutora Dana Zohar, que era uma física quântica. E esse conceito se chama inteligência espiritual. E ele diz o seguinte: uma vez que nós sabemos que a nossa vida continua após a morte, é preciso que nós nos preparemos para esse momento e para essa vida após a morte. Da mesma forma que nós trabalhamos no nosso dia a dia, para que um dia nós tenhamos um processo de aposentadoria e tenhamos uma boa aposentadoria, é preciso que nós trabalhemos aqui no plano espiritual com os olhos fitos na imortalidade e nos preparemos para essa nossa aposentadoria, entre aspas, que vai ser a nossa vida no plano espiritual. Então, pessoal, olha que interessante os ensinamentos que o irmão X, que o espírito irmão X, nos coloca com relação ao que nós chamamos, né, ao que ele intitula de treino para a morte, né? Ele diz assim: olha, se você possui algum dinheiro e tem a intenção de fazer doações com esse dinheiro, faça enquanto você estiver encarnado. Porque vocês não têm noção de quantos espíritos nós encontramos no plano espiritual, de pessoas que tinham muitas posses, pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente e que entram em desespero por não poderem preencher um talão de cheque para dar o dinheiro para quem gostariam de ter dado, por não poderem manipular aqueles bens e aquele dinheiro que ficou na terra, né? Então, se você tem dinheiro e quer fazer doações e quer direcionar esse dinheiro para algo que você acha importante, faça agora. Já cuida disso agora, porque você vai ter bem menos inquietações quando você desencarnar. Aí outra dica importante, né? Ele fala assim: ame a sua esposa, ame seus filhos, ame seus parentes, mas tenha uma certeza e uma cautela, né? Tenha uma moderação nesse amar, porque um dia você vai estar ausente. E quando você estiver ausente, eles provavelmente vão tomar decisões que eles não tomariam se você estivesse encarnado. Eles vão tomar decisões que você não gostaria se você estivesse encarnado. Então, assim, ame sua esposa, ame seus filhos, ame os parentes, ame as pessoas que você ama, mas com moderação. Porque ninguém é de ninguém. E quando você estiver ausente, muitas vezes eles vão seguir com a vida deles. E é preciso que você tenha a realidade disso na sua vida. Lembre-se do livro Nosso Lar, André Luiz, né? Ficou na colônia Nosso Lar por anos. O sonho dele era poder voltar. Ele ansiava por poder voltar para ver a família dele, né? E quando ele volta, a esposa já estava casada. Ela já tinha outro marido, ela precisava seguir com a vida dela adiante. E ele precisou se equilibrar muito para se manter firme diante daquela situação. E aí, outro alerta que ele nos dá, que me chamou a atenção nesse treino para a morte. Se você tem uma religião, siga essa religião. Siga, enquanto você estiver encarnado, os princípios e preceitos dessa religião. Por quê, pessoal? Porque é muito triste, ao desencarnar, o espírito ter percebido, né, a responsabilidade moral que ele não teve. Né, a responsabilidade moral que ele não teve conhecendo uma religião. Ele tinha uma religião, ele conhecia uma religião, ele sabia quais eram os caminhos retos e não teve responsabilidade com relação a isso. É muito triste isso para o espírito. Existe um livro do espírito Hermance Dufour,
que ela relata nesse livro que existe um hospital no plano espiritual, que na colônia espiritual que ela estava, um dos hospitais dessa colônia era para o tratamento de pessoas que eram espíritas aqui na Terra, que tinham conhecimento da doutrina e não seguiam na sua plenitude, não se esforçavam para seguir os preceitos da doutrina, e ao chegarem no plano espiritual ficavam praticamente loucos, né? Por tanto conhecimento que tinham sobre a vida, sobre a imortalidade da alma, e não seguiram esse conhecimento, não seguiram esses princípios, né? Lembrando que o conceito do verdadeiro espírita não é aquela pessoa que já atingiu na plenitude a sua elevação moral, mas é aquela pessoa que a cada dia ela se esforça por melhorar, ela se esforça por vencer as suas imperfeições, ela se esforça para poder galgar alguns degraus, mesmo que pequenos, na sua escala evolutiva. Esse é o conceito do verdadeiro espírita. E por fim, ele recomenda: trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor diluente das nossas mágoas. Toda obra espírita que você lê, que tem espíritos na Terra que já atingiram a sua regeneração, mas que reencarnam aqui para ajudar o próximo, esses espíritos têm uma característica muito interessante: eles amam o trabalho, amam o trabalho. Francisco de Assis tem uma frase que diz assim, que nada resiste ao trabalho. Joana d'Arc tinha uma frase que dizia: viva o trabalho. Ela idolatrava o trabalho. Ela colocava o trabalho como uma coisa muito importante aqui para o nosso planeta Terra. E o espírito, e no livro Renúncia, Psicografia do Espírito Emmanuel, é incrível o quanto aquele espírito Alcione trabalhava aqui na Terra. Trabalhava intensamente. Todo o trabalho que pediam para ela fazia. Todo o trabalho que pediam para ela fazia intensamente. Abaixava a cabeça e trabalhava muito. E por fim, meus queridos, sorria. Procure sorrir. O sorriso é algo muito importante que você pode dar para o próximo aqui na Terra. Então, meus amigos, é importante que nós tenhamos esse conceito em mente de inteligência espiritual. E é muito o que essa leitura de hoje nos trouxe, de que nós, da mesma forma que nós trabalhamos aqui na Terra para vivermos bem depois da nossa aposentadoria, é preciso que, uma vez que nós temos a certeza que existe a vida após a morte, que a nossa vida vai continuar, é preciso, pessoal, que a gente trabalhe aqui na Terra para que a gente tenha uma boa vida no plano espiritual. Meus queridos, ao partir daqui, nós levamos ainda todos os nossos hábitos, todas as nossas imperfeições, levamos todas as nossas manias, levamos todos os nossos pensamentos, e no plano espiritual nós somos envoltos e cercados por aquilo que pensamos e vivemos aqui na Terra. É isso que a gente leva para o plano espiritual. A gente leva o nosso próprio ambiente de que nós vivemos aqui na Terra. É isso que a gente leva para o plano espiritual. O dia que a humanidade souber e firmar isso dentro dela, de que nós mantemos contato com o plano espiritual, de que o nosso pensamento, de que o nosso cérebro é um emissor de pensamentos, é um emissor de frequências e também é um receptor de frequências, que nossos pensamentos têm contato com outros pensamentos. O dia que a humanidade descobrir sobre a questão da sintonia de pensamento entre nós encarnados e nós desencarnados, o ser humano vai mudar muito a sua maneira de pensar. O ser humano vai pensar muito para determinar determinadas ações. Dizia o velho Brocado: diga-me com quem andas e direi quem és. Hoje nós dizemos: diga-me o que pensas e eu direi com quem tu andas. Pessoal, foi maravilhoso poder conversar com vocês de novo. É sempre importante esse intercâmbio, essa conversa. Eu estarei de volta em outras ocasiões para nós conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre esses grandes ensinamentos que a doutrina nos traz, para que nós possamos atingir a nossa felicidade aqui na Terra. A nossa meta final aqui na Terra é a nossa felicidade. Nós estamos aqui na Terra para sermos felizes. E é nesse sentimento de felicidade que eu me despeço de vocês, pedindo ao plano maior que nos ilumine a cada dia,
que essa nossa aula de hoje possa atingir o maior número de pessoas possíveis, mas que principalmente atinja aquelas que nesse momento mais necessitam desses ensinamentos. Querido Mestre Jesus, é um sentimento de gratidão que nós encerramos essa nossa aula de hoje, dizendo a Ti que estaremos sempre procurando seguir os Seus passos, que estaremos sempre nos espelhando nos Seus ensinamentos, que estaremos sempre, Mestre, carentes do Seu amor e sabendo que muitas vezes a maneira que o Senhor tem de auxiliar o próximo é por meio de nós mesmos. Que nós possamos então, Mestre amado, sermos uma ponte entre o próximo e a solução dos seus problemas. Que assim seja.